Olá pessoal, a equipe do nosso grupo decidiu, por unânime consenso, criar um novo quadro que se chamará Professor Marnaf Responde. Mas a resposta será feita de modo claro e objetivo somente aos inscritos. Então serão selecionados e, se você quiser a sua pergunta, faça de modo inteligente e de maneira clara. Eu responderei com todo prazer e também daremos a você o direito de perguntar o que nesse vídeo você não entendeu. Responderei no próximo. Então vamos responder a primeira pergunta. A primeira pergunta é da inscrita Vanessa Pereira 9448. Ela pergunta, é inscrita, né? O que é um demiurgo? Olha, é uma pergunta que é frequentemente feita. A maioria das religiões, inclusive o Deus, que nós temos a religião de Israel, é que nós temos o livro do Norte, Antigo Egito. Então, tanto os judeus, quanto os egípcios, quanto os babilônios, quase todos os povos eram politeístas. Ou seja, tinha um Deus, 2 deuses, 10 deuses, 20 deuses. Passaram do politeísmo para o enoteísmo, onde esses deuses elegem um como sendo o que manda neles todos. E aí, esse Deus maior decidiu que deveria ter menos trabalho e criar um outro Deus menor, ou nomear entre aqueles que o elegeram, um que fosse responsável para fazer um mundo tal como ele quisesse. E deu a ele esses poderes. Esse ser, ou seja, esses deuses todos, tinham algumas capacidades que foram analisadas pelo Deus maior, eleito por eles, e esse Deus, esse anjo que esse Deus escolheu, é chamado o demiurgo. Então, seria assim, um anjo que era um Deus no politeísmo, mas no enoteísmo, vocês talvez não ouviram falar do termo, é chamado um anjo, e que é tornado um demiurgo, ou seja, um mediador entre o Deus maior e o mundo que vai ser criado, que não existe. Então a função do demiurgo é criar o mundo por ordem do Deus maior. E ele é escolhido, é selecionado entre os anjos todos que estão ali, que eram deuses no politeísmo. A segunda pergunta é de Marli de Lopes. É uma boa pergunta. Ela viu meu vídeo e disse: eu frequentei escola religiosa de freiras no interior do Rio Grande do Sul, e lá foi ensinado que Lúcifer era o demônio. Nós já temos um vídeo que a palavra Lúcifer é uma composição de 2 raízes diferentes, ou seja, 2 palavras. Lucis, que é latim, e Feros, que é grego. Então, juntando Lucis, luz, com Feros, grego, fica Luciferos, quer dizer, portador da luz. Então, não é a palavra daimon, também em grego, né, significa aquilo que você tem de mais poderoso e inteligente. Ou seja, nem Lúcifer, nem daimon tem a ver com o diabo. Nem Lúcifer é daimon, porque Lúcifer é um anjo, e daimon é você, o que você tem na sua inteligência melhor. Então, aqui as freiras misturaram 2 coisas diferentes e terminaram confundindo a Marli. Mas Marli entendeu bem o nosso vídeo, em que nós dizemos que nem Lúcifer é o diabo, nem ele é o demônio. Nem o demônio é o diabo. Então, a pergunta dela, na verdade, se refere a um comentário, uma pergunta de um vídeo meu. E ela entendeu o vídeo. Daimon é a sua parte mais inteligente. Portanto, não tem nada a ver com o diabo. Lúcifer, que era a estrela da manhã, o correto seria dizer Eósforos, seria a palavra grega completa. Lúcifer é combinada, latim com grego. Deu bode, deu problema. A próxima pergunta é do inscrito Dionísio Davani, 5667. Ele dá: saudações, professor. Saudações, Davani. O rei do mundo presta contas a Yahvé? Sim, Davani. Não é porque ele é o rei do mundo, ou seja, o homem mais poderoso do planeta, que não presta conta. Porque há uma hierarquia, ou seja, há uma escada de poderes.
Então, essa escada de poderes tem 4 degraus. O nosso mundo é o último degrau. Então, nós somos o degrau de baixo e prestamos contas a Yahvé. Portanto, o rei do mundo, que está no nosso degrau, presta conta a Yahvé. Yahvé, por sua vez, que está no degrau acima do nosso, presta conta ao Logos, que é o Deus que está acima dele, que é o criador dele e é maior do que ele. Então, no livro de Jó está escrito que até Satanás presta contas a Deus por aquilo que ele faz. Se Satanás, que é um anjo de muito poder, presta contas a Deus, então o rei do mundo, que não é nenhum anjo, é um homem, claro que vai prestar contas. A outra pergunta da inscrita Vanessa Pereira 9484 relaciona-se com a primeira pergunta, só que lá ela perguntava uma coisa e aqui ela complementa. Existem outros demiurgos? Não. Demiurgo significa mediador. Então, como o Deus Todo-Poderoso criou vários anjos, elegeu um deles, e esse eleito, ele deu a ele o poder de criar outro mundo, então não importa que nome ele tenha. Então, no Egito, ele vai ter um nome. É Kheperi. Aqui nós temos o livro dos mortos do Antigo Egito, e o livro dos mortos do Antigo Egito. Então nós temos aqui, o demiurgo se chama Kheperi. Na Piscis Sophia, ele se chama Ildabaoth. Então, muda o nome, muda o conceito, a concepção que aquela cultura tem dele, mas é sempre o mediador entre o Deus maior e a humanidade. Esse é o conceito de demiurgo. Um comentário muito bom, vai ser dividido em 3. É do Odirley 819. Ele faz 3 comentários. Na verdade, faz 3 afirmações. A primeira afirmação dele é a seguinte: a história da gnose, que ele acha que eu sou gnóstico, foi introduzida no exílio babilônico pelos fariseus e na Idade Média foi escrito nos ensinamentos da Cabala. Está errado. Por quê? A gnose já existe há milênios. Então não foi no exílio babilônico. O exílio babilônico foi há 430 a.C. A gnose tem mais de 1000 anos. Então ele está errado. Então, Aldirley, primeiro, número 1, erradíssimo. Eu não sou gnóstico, sou gnoseológico. Você não sabe a diferença entre uma coisa e outra. E você não sabe que o gnosticismo não foi introduzido no cativeiro babilônico. Já existia 1000 anos antes. Segunda pergunta. Você diz, Jesus disse que o diabo é pai dos fariseus. Não. Ele disse que o diabo é pai dos mentirosos e dos assassinos. Agora, como os fariseus queriam matá-lo, ele claramente estava dizendo para eles, mas não se aplica só aos fariseus. Ele disse, o diabo é mentiroso, assassino e pai dos mentirosos. Agora, se você é mentiroso e assassino, então você é filho do diabo. Foi isso que ele disse. Então ele não disse aos fariseus. Por acaso os fariseus estavam querendo matá-lo. Então isso se aplica aos fariseus. Mas se você, qualquer pessoa que seja mentiroso e assassino, é filho do diabo. Segunda pergunta. Tá? Terceira pergunta. Ele diz, Javé é o Deus Todo-Poderoso e não há nenhum Senhor acima dele. Isso é o que os judeus acreditam, mas isso é uma mentira. Por quê? Os judeus seguem a Torá, mas a Torá é um livro completamente ultrapassado. Hoje nós já sabemos que a Torá, que os judeus atribuem a Moisés, teve mais de 16 autores. Então, os judeus acreditam que esse livro aqui, Torá, está escrito aqui, T-O-R-A, lei de lá para cá, a lei de Moisés, não foi escrito por Moisés. Moisés criou uma escola. Essa escola tem mais de 16 alunos. Então foi escrito por 16 pessoas. Então Javé é colocado aqui por Moisés como sendo Deus único. Mas acontece que nem ele é Moisés, nem ele é o Deus único. Ele tem dois deuses acima dele, o Logos e Elohim. E ele não escreveu sozinho esse livro. Tem 16 autores. Está aprovado cientificamente. Bom, uma boa pergunta, ela sempre pergunta bem. Vanessa Pereira 9484. Um dia sairemos de dentro de Javé ou estamos presos aqui dentro dele? Bem, quem diz que o demiurgo nos prende é exatamente a Piscis Sophia. Mas o demiurgo da Piscis Sophia não é Javé, é Ildabaoth. Então, se nós pegarmos
o livro dos mortos do Antigo Egito, então Khepri é mais parecido com José. E o Dabaoth é completamente diferente. Então nós temos 3 demiurgos. Javé, que é o demiurgo dos judeus. Portanto, o livro que fala dele é a Torá. Então, Khepri é o demiurgo dos egípcios. O livro que fala dele é o livro dos mortos do Antigo Egito. E o Dabaoth é o livro dos gnósticos. Quem fala dele é a Pizza Sofia. São 3 nomes diferentes para uma mesma coisa, mas a concepção é diferente. Então, para os egípcios, Khepri não prende ninguém. Ele é responsável pela criação do mundo, manutenção do mundo e a justiça do mundo. Para os judeus, Javé é um Deus que pune os maus e premia os bons, e não nos prende. Pelo contrário, o que ele faz é o seguinte: ele nos cria e, como ele não é sábio, forte, poderoso e bom, que ele tem que ser para ser igual ao Criador dele, então cada experiência de um ser humano que foi criado por ele é absorvida por ele. Quando ele absorver toda a experiência que ele precisa, então os seres humanos serão absorvidos por ele e nós nos tornaremos ele. Então, longe dele estar querendo nos prender, ele quer nos libertar, ele quer nos unir a ele quer se unir a nós. E quando nós nos unirmos a ele, então ele irá se unir ao Deus que o criou.